Meu bebê morreu, mãe. Ele morreu! Essas foram as palavras que ouvi do outro lado da linha às 3 da manhã de uma terça-feira. Palavras que dilaceraram meu coração e transformaram minha vida num pesadelo que jamais imaginei viver. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Carmen. Tenho 58 anos. E durante 9 meses acompanhei com alegria e expectativa a primeira gravidez da minha filha Letícia. Foram meses de ultrassons juntas, de comprar roupinhas de bebê, de decorar o quartinho do Gabriel. Meu primeiro neto, aquele menino que eu esperava com tanta ansiedade que já tinha até comprado fraldas para 3 meses. Naquela madrugada fatídica, eu estava dormindo profundamente quando o telefone tocou. O coração já acelerou antes mesmo de atender, porque ligação de madrugada nunca é boa notícia. Quando vi o nome Letícia piscando na tela, um arrepio percorreu minha espinha. Alô? Filha? Atendi com a voz rouca de sono, e já com um aperto no peito. O que ouvi do outro lado foi um choro desesperado, quase animal, que me fez levantar da cama num pulo. Era Letícia soluçando de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes, nem quando o pai dela nos abandonou quando ela tinha 5 anos. Mãe, mãe, ela conseguiu dizer entre soluços incontroláveis. O Gabriel, meu bebê. Calma, filha. O que aconteceu? Você está no hospital? Você entrou em trabalho de parto? Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Ele morreu, mãe! Meu bebê morreu! Ela gritou. E o grito foi tão agudo, tão cheio de dor, que senti minhas pernas bambearem. Tive que me segurar na cabeceira da cama para não cair. O quê? Não, não pode ser. Letícia, o que você está dizendo? Minha voz saiu num sussurro horrorizado. Aquilo não podia estar acontecendo. Gabriel estava bem na última ultrassom, há apenas 5 dias. O coração dele batia forte. O médico tinha dito que estava tudo perfeito. Foi durante o parto, mãe. Teve complicações terríveis. O cordão umbilical enrolou no pescoço dele, e quando finalmente conseguiram tirar, já era tarde demais. Meu filho nasceu morto. Ela estava praticamente gritando entre soluços, a voz quebrada de tanto chorar. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Aquele netinho que eu esperava há 9 meses, que eu já amava antes mesmo de conhecer, tinha morrido antes de dar seu primeiro suspiro. As lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem controle. Onde você está, filha? Que hospital? Eu vou agora. Comecei a procurar freneticamente por minhas roupas no escuro, tropeçando nos móveis, desesperada para chegar até minha filha. Estou no Hospital Santa Maria. Mas, mãe, tem mais. Tem mais. A voz dela estava cada vez mais desesperada, quase histérica. O que mais, Letícia? Me fala. Meu coração estava tão apertado que mal conseguia respirar. Os médicos disseram que por causa das complicações, o corpo do Gabriel precisa ser preparado de forma especial. E o hospital não cobre tudo. Tem as despesas do IML, da funerária, do cemitério. Mãe, eu não tenho dinheiro para enterrar meu próprio filho. Ela desabou em choro convulsivo novamente. Naquele momento, minha dor de avó se misturou com uma dor ainda maior de ver minha filha sofrendo. Letícia sempre foi uma menina emotiva, sensível, e eu não conseguia nem imaginar a agonia que ela estava passando. Quanto, filha? Quanto você precisa? Perguntei com a voz firme, mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Nada importava naquele momento. Só ajudar minha filha e garantir que meu neto tivesse um enterro digno. Os médicos falaram que vai dar pelo menos 10 mil reais, mãe. Entre o IML, a funerária, o caixãozinho, o jazigo. Mãe, eu não sei o que fazer. Bruno está em choque. Ele não consegue nem falar. E eu só queria poder enterrar meu filho com dignidade. Ela soluçava tão alto que eu mal conseguia entender as palavras. 10 mil reais. Era exatamente o valor das minhas economias de uma vida inteira. Cada centavo guardado com sacrifício da minha aposentadoria de professora.
Dinheiro que eu estava juntando para eventualmente ajudar Letícia e Bruno a comprarem uma casa melhor para criar o Gabriel. Você vai ter, filha. Você vai ter cada centavo. Assim que o banco abrir, eu vou buscar o dinheiro. Seu filho vai ter o funeral mais digno. Eu prometo, disse, tentando manter a voz firme mesmo com o coração completamente despedaçado. Obrigada, mãe. Obrigada, Letícia sussurrou entre soluços. Eu não sei o que faria sem você. Eu te amo tanto. Eu também te amo, filha. E amava o Gabriel antes mesmo dele nascer. Vou resolver isso. Pode deixar. Quando desliguei o telefone, desabei no chão do quarto chorando convulsivamente. Meu primeiro neto, aquele bebê que eu tinha embalado em sonhos durante 9 meses, tinha morrido antes que eu pudesse segurá-lo nos braços, antes que eu pudesse beijar sua testa, antes que eu pudesse cantar para ele as cantigas de ninar que cantava para Letícia quando ela era pequena. O resto daquela madrugada foi um borrão de lágrimas e dor. Não consegui voltar a dormir. Fiquei sentada na sala, olhando para as fotos da barriga da Letícia que eu tinha no celular, imaginando o rostinho do Gabriel que nunca conheceria. Às 8 da manhã em ponto, quando o banco abriu, eu já estava na porta. O gerente do banco me recebeu com um sorriso cordial que desapareceu quando viu meu rosto inchado de tanto chorar. Eu devia estar com uma aparência terrível. Olhos vermelhos, cabelo mal penteado, a mesma roupa que usei para dormir porque não tive forças para trocar. Dona Carmen, bom dia. A senhora está bem? Perguntou ele, preocupado. Preciso sacar todo o dinheiro da minha poupança. Respondi diretamente sem rodeios. Não tinha tempo nem energia para explicações. Ele piscou surpreso. Todo o dinheiro? São quase 10.000 reais, Dona Carmen. Tem certeza? É uma quantia significativa para estar em espécie. Tenho certeza absoluta. É urgente. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele deve ter percebido pela minha expressão que não era hora de fazer perguntas. Enquanto o gerente providenciava o saque, eu segurava firme a alça da minha bolsa, as mãos tremendo. Aquele dinheiro representava anos de sacrifício. Cada nota guardada com cuidado, cada centavo economizado das minhas aulas particulares depois de aposentada. Cada real que deixei de gastar em mim mesma para ter uma reserva de segurança. Mas nada disso importava agora. Meu neto estava morto, minha filha estava desesperada, e um funeral digno para aquele bebê inocente era mais importante do que qualquer economia. Aqui está, Dona Carmen, disse o gerente, entregando-me um envelope grosso. São exatamente 9.850 reais. A senhora quer que eu chame segurança para acompanhá-la até o carro? Não precisa. Obrigada. Guardei o envelope dentro da bolsa e a segurei contra o peito como se fosse o bem mais precioso do mundo. Naquele momento era. Liguei para Letícia assim que saí do banco. Ela atendeu no segundo toque. A voz ainda embargada, mas um pouco mais calma do que de madrugada. Mãe, filha, já estou com o dinheiro. Onde você está? Vou levar agora. Meu coração ainda estava pesado como chumbo no peito. Estou em casa, mãe. Os médicos me liberaram algumas horas para descansar antes de começar os preparativos do funeral. Bruno está comigo, mas ele está tão devastado que mal consegue sair da cama. Ela começou a chorar de novo, e cada soluço dela era como uma facada no meu coração. Estou indo, filha. Aguenta firme. O trajeto até a casa de Letícia nunca pareceu tão longo. Cada semáforo vermelho era uma eternidade. Cada quarteirão uma distância infinita. Eu alternava entre lágrimas silenciosas e tentativas de me manter forte pela minha filha. Quando finalmente cheguei, toquei a campainha e esperei. Letícia abriu a porta com uma aparência devastadora. Olhos inchados e vermelhos, cabelo desgrenhado, vestindo um roupão que parecia não ter sido trocado desde o hospital. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma noite. Mãe! Ela sussurrou e se jogou nos meus braços, desabando em choro novamente. Eu a abracei com força, sentindo seu corpo tremer de soluços. Ficamos ali na porta por alguns minutos. 2 mulheres destroçadas pela mesma perda devastadora. Entra, mãe! Ela finalmente disse, se afastando e limpando o rosto com as costas da mão. A casa estava em penumbra, com todas as cortinas fechadas. Havia um silêncio pesado no ar. Aquele tipo de silêncio que só existe em casas onde a tragédia acabou de chegar. No sofá,
Podia ver Bruno deitado de costas, completamente imóvel. Trouxe o dinheiro, filha, disse tirando o envelope da bolsa. São quase 10.000 reais. Tudo o que eu tinha guardado. É suficiente? Letícia pegou o envelope com as mãos tremendo, olhando para ele como se fosse ao mesmo tempo uma salvação e uma condenação. Novas lágrimas escorreram pelo seu rosto. É suficiente, mãe. Obrigada. Muito obrigada. Eu não sei como vou pagar de volta. Não fala bobagem! Cortei imediatamente, pegando suas mãos. Isso não é empréstimo. É para o meu neto, para que ele possa descansar em paz. Não quero ouvir falar em pagamento, entendeu? Ela assentiu, incapaz de falar, e me abraçou novamente com tanta força que quase tirou meu fôlego. O que a funerária disse? Quando será o funeral? Perguntei, tentando ser prática mesmo com o coração despedaçado. Eles disseram que por causa das circunstâncias, das complicações no parto, o corpo precisa ficar no IML por mais alguns dias. Provavelmente o funeral será no sábado. No cemitério São Miguel, aquele perto da casa da vovó. Sua voz era um sussurro fraco, como se cada palavra custasse um esforço imenso. São Miguel. O mesmo cemitério onde minha mãe estava enterrada. De certa forma, havia um consolo amargo nisso. Gabriel ficaria perto da bisavó que nunca chegou a conhecer. Precisa de mais alguma coisa, filha? Quer que eu fique aqui com você? Não, mãe. Obrigada, mas eu preciso ficar sozinha com o Bruno agora. Processar tudo isso. Os médicos me deram uns calmantes. Vou tentar descansar um pouco. Ela olhou para o envelope em suas mãos. Vou ligar para a funerária agora e acertar tudo. Eu não queria ir embora. Cada fibra do meu ser queria ficar e cuidar da minha filha. Mas respeitei seu desejo de privacidade. Às vezes, a dor precisa ser vivida em silêncio. Me liga se precisar de qualquer coisa, qualquer hora. Eu deixo tudo e venho. Está bem? Está bem, mãe. Eu te amo. Eu também te amo, filha. E amava o Gabriel mais do que palavras podem dizer. Saí daquela casa com o coração ainda mais pesado do que quando cheguei. O envelope com as economias da minha vida tinha ficado para trás. Mas isso era o que menos importava. O que importava era que minha filha estava sofrendo uma dor que nenhuma mãe deveria sentir, e que meu netinho nunca correria para meus braços gritando vovó. Dirigi até minha casa no piloto automático, as lágrimas embaçando minha visão durante todo o caminho. Quando cheguei, fui direto para o quartinho de hóspedes onde tinha guardado todas as coisas que comprei para o Gabriel. Macacõezinhos, fraldas, chupetas, aquele ursinho de pelúcia azul que escolhi com tanto carinho. Sentei no chão cercada por todas aquelas coisas que nunca seriam usadas e chorei até não ter mais lágrimas. Meu primeiro neto tinha morrido, e eu nem sequer havia tido a chance de segurar ele nos braços uma única vez. Os dias seguintes foram os mais sombrios da minha vida. Acordava todas as manhãs com aquela esperança irracional de que tudo tinha sido apenas um pesadelo horrível, que Gabriel estava vivo e bem, que logo receberia uma ligação da Letícia dizendo: "Mãe, ele nasceu. Venha conhecer seu neto." Mas então a realidade me atingia como um tapa na cara, e o peso esmagador da verdade voltava a esmagar meu peito. Passei a maior parte do tempo no quartinho de hóspedes, cercada pelas coisinhas que comprei para o Gabriel. Peguei cada macacãozinho, cada sapatinho minúsculo, e chorei lembrando de quando escolhi cada peça com tanto amor e expectativa. Aquele ursinho de pelúcia azul que custou metade da minha aposentadoria de 1 mês ficava no meu colo enquanto eu embalava o vazio nos braços. Letícia ligava todos os dias, sempre com a voz embargada, sempre chorando. Ela dizia que o funeral estava marcado para o sábado de manhã, que a funerária estava cuidando de tudo, que o cemitério São Miguel havia preparado um cantinho especial para bebês. Cada conversa era uma tortura renovada. Mãe, não sei como vou sobreviver a isso. Ela chorou numa das ligações. Toda vez que fecho os olhos, vejo o rostinho dele, tão pequeno, tão perfeito, mas sem vida. Os médicos me deixaram segurar ele por alguns minutos antes de levarem. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Eu engoli o choro para ser forte por ela. Você vai sobreviver porque é forte, filha. Você tem o Bruno, e vocês vão se apoiar um no outro. E me tem também, sempre.
Bruno mal está conseguindo falar, mãe. Ele fica deitado o dia inteiro. Acho que ele se culpa por não ter chegado a tempo no hospital. Ele estava trabalhando quando comecei a ter as contrações. E quando finalmente chegou, já era tarde. Meu coração doía por todos nós. Aquela tragédia havia destruído nossa família inteira de formas diferentes. Parei de sair de casa. Amigos ligavam, vizinhos tocavam a campainha, mas eu não atendia ninguém. Como poderia explicar que meu primeiro neto havia morrido antes mesmo de eu conhecê-lo? Como poderia suportar os olhares de pena, as palavras vazias de consolo que as pessoas sempre dizem, sem saber o que realmente falar? Comecei a montar um álbum de memórias para o Gabriel, algo que ele nunca veria, mas que eu precisava fazer. Coloquei todas as fotos da barriga da Letícia durante os 9 meses de gestação. As ultrassons onde podíamos ver seu perfil, seus dedinhos, seu coraçãozinho batendo. Na última página, deixei um espaço em branco onde deveria estar a primeira foto dele vivo, foto que nunca existiria. Escrevi cartas para ele, encharcadas de lágrimas. Querido Gabriel, você nunca vai ler isso, mas preciso que saiba o quanto a vovó te amou. Desde o dia que sua mãe me contou que estava grávida, você se tornou a razão dos meus dias. Comprei livrinhos de histórias para ler para você antes de dormir. Aprendi cantigas de ninar novas. Estava planejando te ensinar a andar, a falar, te levar ao parque para brincar no balanço. As noites eram ainda piores que os dias. Deitava na cama olhando para o teto, imaginando como seria segurar Gabriel pela primeira vez, sentir seu cheirinho de bebê, ver seus olhinhos me olhando com aquela curiosidade pura que só recém-nascidos têm. Todas essas experiências que me foram roubadas por uma tragédia cruel do destino. Parei de comer direito. A comida não tinha gosto, e meu estômago estava constantemente embrulhado pela tristeza. Emagreci vários quilos em poucos dias. Quando me olhava no espelho, via uma mulher envelhecida, com olhos fundos e sem vida. O luto estava me consumindo por dentro. Na quinta-feira, Letícia ligou para confirmar os detalhes do funeral. Mãe, vai ser às 9 da manhã no sábado. A funerária disse que o caixãozinho é branco, com detalhes em azul. Pequeno, do tamanho de um recém-nascido. Sua voz quebrou completamente na última frase. Vou estar lá, filha. Vou chegar cedo para ajudar no que precisar. O padre vai fazer uma cerimônia curta. Ele disse que vai falar sobre anjinhos, sobre como Gabriel está no céu agora, protegido. Mas, mãe, eu não quero que meu filho esteja no céu. Eu quero ele aqui, nos meus braços. Ela desabou em soluços incontroláveis. Não havia palavras que pudessem confortar essa dor. Eu mesma estava sentindo a mesma revolta contra o universo, contra Deus, contra o destino cruel que nos tirou aquele bebê inocente. Na sexta-feira à noite, véspera do funeral, não consegui dormir nem um minuto. Fiquei acordada a noite inteira, segurando o ursinho azul, chorando e conversando com o Gabriel como se ele pudesse me ouvir de algum lugar. Vovó te amou tanto, meu anjinho. Amou você antes mesmo de você existir de verdade. E vai continuar amando para sempre, mesmo que você não esteja mais aqui. Preparei a roupa preta que usaria no funeral. Um vestido discreto, sapatos baixos, um lenço preto. Cada peça que separava era como aceitar um pouco mais da realidade horrível que teria que enfrentar no dia seguinte. O relógio marcava 5 da manhã quando finalmente desisti de tentar dormir. Tomei um banho longo, deixando as lágrimas se misturarem com a água quente. Me vesti devagar, cada movimento pesado como chumbo. Peguei o ursinho azul. Decidi que ele seria enterrado com o Gabriel, para que meu neto tivesse companhia onde quer que estivesse agora. Antes de sair de casa, parei em frente ao quartinho de hóspedes uma última vez. Todas aquelas roupinhas, fraldas, brinquedos, tudo que deveria ter sido usado pelo Gabriel, mas agora era apenas lembrança de um futuro que nunca aconteceria. Vou me despedir de você hoje, meu amor. Sussurrei para o vazio. Mas você sempre vai viver no coração da vovó. Eram 7 da manhã. O funeral seria às 9. Decidi ir antes para o cemitério São Miguel, levar flores frescas, certificar que tudo estava perfeito para receber meu neto. Era a última coisa que podia fazer por ele. Garantir que seu descanso final fosse digno e cercado de amor. Coloquei as chaves do carro na bolsa
Peguei o ursinho azul e um buquê de rosas brancas que comprei na véspera. Meu coração estava pesado, mas havia uma estranha sensação de finalidade. Depois do funeral, talvez conseguisse começar a processar essa perda. Começar a seguir em frente mesmo carregando essa dor para sempre. Saí de casa com o sol nascendo no horizonte. Um dia lindo que contrastava cruelmente com a escuridão que sentia dentro de mim. Hoje era o dia de dizer adeus ao neto que nunca conheci, mas que sempre amei. O cemitério São Miguel ficava na zona norte da cidade, numa área arborizada e tranquila que sempre achei bonita de uma forma melancólica. Era onde minha mãe estava enterrada, e eu costumava visitá-la todo dia de finados. Nunca imaginei que voltaria ali para enterrar meu neto recém-nascido. O trajeto de carro foi silencioso, apenas o som do motor e meus pensamentos pesados preenchendo o vazio. Segurava o volante com força, tentando manter o foco na estrada mesmo com os olhos marejados. O buquê de rosas brancas estava no banco do passageiro, e o ursinho azul no meu colo, encostado no volante. Cheguei ao cemitério às 7h40 da manhã. Os portões já estavam abertos. Havia funcionários preparando o local para o dia. Estacionei perto da entrada principal e peguei as flores e o ursinho com cuidado, como se fossem os objetos mais preciosos do mundo. A manhã estava fresca, com aquele cheiro característico de terra úmida e flores que cemitérios têm. Alguns pássaros cantavam nas árvores, indiferentes à tragédia humana que aquele lugar representava. Comecei a caminhar pelos caminhos de pedra, passando por lápides antigas e novas, cada uma contando uma história de perda. Letícia havia dito que o Gabriel seria enterrado na área especial para bebês e crianças, um cantinho arborizado no fundo do cemitério onde havia pequenas lápides decoradas com anjos e desenhos infantis. Era um lugar ao mesmo tempo reconfortante e absolutamente devastador. Caminhei até lá, meu coração batendo cada vez mais forte. Precisava ver o lugar onde meu neto descansaria. Precisava ter certeza de que era um local digno e bonito para ele. Mas quando cheguei à área infantil, algo estranho aconteceu. Olhei ao redor procurando algum sinal de preparação para um enterro. Terra recém-cavada, marcações, flores frescas. Qualquer indício de que haveria um funeral ali em menos de 2 horas. Mas não havia nada. Apenas as lápides existentes, algumas com flores murchas, outras limpas e bem cuidadas. Deve estar em outro setor, pensei, tentando afastar a sensação estranha que começou a se formar no meu estômago. Letícia disse área infantil, mas talvez seja outro cantinho específico. Voltei caminhando pelos caminhos, procurando. Passei pela administração, pelos jardins laterais, até pela capela onde aconteceriam as cerimônias. Nada. Não havia absolutamente nenhum sinal de preparação para um funeral de bebê. O relógio no meu celular marcava 8 horas. 1 hora antes do horário que Letícia havia confirmado. Meu coração começou a bater descompassado. Não mais de tristeza, mas de uma confusão crescente. Decidi ir até o escritório da administração. Um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos de grau, estava sentado atrás de uma mesa antiga cheia de papéis e livros de registro. Bom dia. Posso ajudar? Ele perguntou educadamente, levantando os olhos dos documentos. Bom dia. Meu neto vai ser enterrado aqui hoje às 9 horas. Gabriel. O bebê se chamava Gabriel. As palavras saíram com dificuldade, minha voz tremendo. Vim antes do horário para trazer flores, mas não encontrei o local preparado. A senhora poderia me indicar onde será? O homem franziu a testa e abriu um livro grande de capa preta que estava sobre a mesa. Passou os dedos pelas páginas procurando. Gabriel. Qual o sobrenome completo? Gabriel Santos Silva. É um bebê, recém-nascido. Faleceu há alguns dias por complicações no parto. Cada palavra era como mastigar vidro. Ele continuou procurando, virando páginas, voltando, procurando novamente. A expressão dele foi mudando de neutra para confusa, depois preocupada. Senhora, não tenho nenhum registro de funeral marcado para hoje com esse nome. Na verdade, ele pegou outro livro, este vermelho. Não tenho nenhum registro de enterro infantil programado para esta semana inteira. O mundo começou a girar ao meu redor. Como assim? Deve haver algum engano. Minha filha confirmou ontem à noite. 9 horas da manhã, cemitério São Miguel,
O bebê Gabriel. Deixe-me verificar com mais cuidado. Ele pegou uma terceira pasta, esta com papéis mais recentes. Colocou os óculos na ponta do nariz e leu cuidadosamente cada página. Depois olhou para mim com uma expressão que misturava confusão e pena. Senhora, lamento muito, mas não há nenhum funeral agendado aqui para hoje. E nos últimos 15 dias, não tivemos nenhum enterro de recém-nascido. O último enterro infantil que fizemos foi há quase um mês, de uma menina de 3 anos. Meus joelhos fraquejaram. Tive que me apoiar na mesa para não cair. Isso não pode estar certo. Minha filha me disse. Ela chorou. Me ligou dizendo que o bebê morreu, que precisava de dinheiro para o funeral. O homem me olhou com crescente preocupação. A senhora quer que eu ligue para a funerária parceira? Às vezes há confusão nos registros, embora isso seja muito raro. Por favor, sussurrei, mal conseguindo falar. Ele pegou o telefone e discou. A conversa foi breve, e pelo lado que consegui ouvir, meu pior medo estava se confirmando. Não há nenhum Gabriel Santos Silva nos registros. Sim, verifiquei. Nenhum bebê nas últimas 2 semanas. Obrigado. Quando ele desligou, me olhou com uma expressão que era quase de alarme. Senhora, a funerária também não tem registro de nenhum Gabriel. Eles não prepararam nenhum corpo de recém-nascido recentemente. O ursinho azul caiu das minhas mãos no chão. As rosas brancas escorregaram do meu braço. Minha mente estava em completo caos, tentando processar uma informação que não fazia nenhum sentido. Se não havia funeral, se não havia corpo, se não havia registro em lugar nenhum, o que diabos estava acontecendo? Onde estava meu neto? Letícia havia mentido? Mas por quê? Por que alguém mentiria sobre algo tão horrível? Senhora, a senhora está bem? Quer que eu chame alguém? A voz do funcionário soava distante, como se estivesse falando de muito longe. Eu preciso ir embora. Consegui dizer, pegando o ursinho do chão com mãos tremendo violentamente. Deixei as rosas onde caíram e saí cambaleando do escritório. Cheguei ao carro mais por instinto que por consciência. Sentei no banco do motorista e fiquei ali parada, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Não havia funeral. Não havia corpo. Não havia registro de nada. Então onde estava o Gabriel? E mais importante, por que Letícia havia mentido? Sentada no carro no estacionamento do cemitério, minha mente era um turbilhão de confusão e medo. Nada fazia sentido. Passei 2 semanas chorando por um neto morto. Entreguei todas as minhas economias para um funeral que não existia. O que diabos estava acontecendo? Meu primeiro pensamento foi que talvez houvesse um erro administrativo, que Letícia havia marcado o funeral em outro cemitério e se confundido. Mas ela tinha sido tão específica, Cemitério São Miguel, o mesmo onde minha mãe estava enterrada. Por que escolheria esse nome se não fosse aqui? Com as mãos ainda tremendo, peguei meu celular e procurei o número do Hospital Santa Maria, onde Letícia disse que Gabriel havia nascido e morrido. Meu coração batia descompassado, enquanto o telefone chamava. Hospital Santa Maria, bom dia. Atendeu uma voz feminina e profissional. Bom dia. Eu gostaria de confirmar uma informação sobre uma paciente que deu à luz aí recentemente. Letícia Santos Silva. Foi há cerca de 2 semanas. Tentei manter minha voz firme, mas ela traía minha ansiedade. Um momento, por favor. Ouvi o som de digitação do outro lado. A espera pareceu durar uma eternidade. Senhora, não tenho nenhum registro de internação ou parto com esse nome nas últimas 3 semanas. Tem certeza que foi neste hospital? O ar saiu dos meus pulmões como se tivessem me socado no estômago. Tem certeza? Letícia Santos Silva. Ela teria dado à luz há aproximadamente 15 dias. Houve complicações, o bebê não sobreviveu. Sinto muito, senhora, mas não há registro algum. Posso verificar se houve algum óbito neonatal no período, mas nosso sistema está mostrando que não tivemos nenhuma perda de recém-nascido nas últimas 6 semanas. Graças a Deus. Desliguei o telefone com a mão tremendo tanto que quase o deixei cair. Não havia funeral. Não havia registro no hospital. O que isso significava? Minha mente começou a formar uma possibilidade tão horrível que eu não queria nem considerar. E se Gabriel não tivesse morrido?
E se ele nunca tivesse nascido naquele hospital? E se tudo fosse mentira? Mas por quê? Por que Letícia faria algo tão cruel, tão monstruoso? Ninguém mentiria sobre a morte do próprio filho. Ninguém causaria essa dor devastadora na própria mãe sem um motivo. Não fazia nenhum sentido. Liguei para o celular da Letícia. Chamou uma vez, 2, 3 vezes. Ninguém atendeu. Liguei novamente. Nada. No terceiro telefonema, caiu direto na caixa postal. Ela havia desligado o telefone. O pânico começou a tomar conta de mim. Olhei para o relógio. Eram 8h30 da manhã. Meia hora para o horário que deveria ser o funeral. Se Letícia estava esperando que eu aparecesse aqui para uma cerimônia que não existia, por que desligou o telefone? A menos que ela nunca esperasse que eu viesse ao cemitério. A menos que ela contasse que eu simplesmente esperaria ser avisada depois. A menos que... Meu Deus, os 10.000 reais, todas as minhas economias. Letícia havia pedido o dinheiro para despesas de funeral, e eu dei sem questionar porque estava destroçada de dor. E se não havia funeral, onde estava esse dinheiro? Uma raiva começou a ferver dentro de mim, misturada com uma confusão aterradora. Coloquei a chave na ignição com mãos tremendo de adrenalina. Precisava de respostas, e precisava agora. O endereço de Letícia estava gravado na minha memória. Ela morava a cerca de 20 minutos dali, num bairro residencial tranquilo. Dirigi no piloto automático, alternando entre raiva, medo e uma esperança desesperada de que houvesse uma explicação lógica para tudo aquilo. Por favor, que seja um mal-entendido, rezei em voz alta. Por favor, que Gabriel esteja realmente morto e tudo isso seja apenas um erro administrativo horrível. Por favor. Mas no fundo, eu sabia. Meu instinto de mãe, aquele que nunca me enganava, estava gritando que algo estava muito, muito errado. As ligações de Letícia durante essas 2 semanas, sempre breves, sempre com ela chorando, nunca me deixando ir visitá-la. Preciso de tempo sozinha com o Bruno. Ela dizia. Estamos processando o luto do nosso jeito. Eu havia respeitado. Que mãe não respeitaria o pedido de uma filha em luto? Mas agora, cada detalhe começava a se encaixar de uma forma sinistra. Ela não queria que eu fosse até a casa dela. Não me deixou ir ao hospital. Não me deixou ver o corpo do Gabriel, porque estava muito traumatizada. Pisei mais fundo no acelerador. As ruas passavam em um borrão. Precisava chegar lá. Precisava olhar nos olhos da minha filha e ouvir a verdade, seja ela qual fosse. Quando finalmente dobrei na rua dela, eram exatamente 9 horas da manhã. O horário que deveria estar começando o funeral inexistente. Estacionei o carro de qualquer jeito na frente da casa e praticamente corri até a porta. Bati na porta com força. Letícia! Letícia! Abre essa porta agora! Silêncio. A casa parecia vazia, as cortinas fechadas. Bati novamente, mais forte. Letícia! Sei que você está aí! Abre essa porta! Estava prestes a bater pela 3ª vez quando ouvi algo que fez meu coração parar completamente. Um choro de bebê. Fraco, abafado, vindo de dentro da casa. Um choro inconfundível de recém-nascido. Meu corpo inteiro congelou. Aquele som era o som que eu tinha esperado ouvir durante 9 meses. O choro do meu neto. Mas ele não estava morto? Ele não tinha morrido no parto 2 semanas atrás? Letícia! Gritei, socando a porta com ambos os punhos. Abre essa porta agora! Ouvi passos apressados dentro da casa. A cortina da janela da sala se mexeu levemente, e por uma fração de segundo, vi o rosto pálido da Letícia me olhando. Nossos olhos se encontraram, e naquele instante, eu vi o pânico puro no rosto dela. Ela sabia. Sabia que eu tinha descoberto. E pelo terror em seus olhos, eu soube com certeza absoluta que minha filha havia me contado a mentira mais cruel que uma mãe poderia ouvir. Gabriel estava vivo. Meu neto estava vivo. E Letícia havia me feito sofrer por 2 semanas fingindo que ele estava morto. A porta se abriu lentamente e Letícia apareceu na fresta, pálida como um fantasma, os olhos arregalados de medo. Atrás dela,
O choro do bebê continuava, cada som confirmando a verdade horrível que eu tinha acabado de descobrir. Mãe, eu posso explicar, ela sussurrou. Mas sua voz foi engolida pela fúria que explodiu dentro de mim. Empurrei a porta com força e entrei na casa, meus olhos procurando desesperadamente pela fonte daquele choro que era ao mesmo tempo a melhor e a pior coisa que eu poderia ouvir. Empurrei a porta com força e entrei na casa, deixando Letícia tropeçar para trás com o impacto. O choro do bebê estava vindo do quarto ao fundo do corredor, aquele mesmo quarto que eu havia ajudado a decorar durante os meses de gravidez. Aquele som que deveria ser a coisa mais linda do mundo, agora soava como uma acusação. Mãe, espera, deixa eu explicar. Letícia gritou atrás de mim, tentando me segurar pelo braço, mas eu me desvencilhei com uma força que nem sabia que tinha. Caminhei pelo corredor como uma mulher possuída. Cada passo era alimentado por 2 semanas de dor, de lágrimas, de noites sem dormir chorando por um neto que eu achava estar morto. A porta do quarto estava entreaberta, e o choro ficava mais alto a cada passo. Empurrei a porta, e o que vi me fez o mundo parar completamente. Ali, no berço branco que eu mesma tinha comprado meses atrás, estava um bebê. Pequeno, de pele rosada, chorando com aquela voz aguda característica de recém-nascido. Usava um macacão azul claro, tinha uma touca minúscula na cabeça, e seus punhinhos fechados se mexiam no ar enquanto chorava. Gabriel. Meu neto Gabriel. Vivo. Completamente. Perfeitamente vivo. Minhas pernas fraquejaram e tive que me apoiar no batente da porta. Uma onda de alívio tão intensa me atingiu que quase desmaiei. Ele estava vivo. Meu neto estava vivo. Mas logo em seguida veio uma fúria tão profunda que fez meu corpo inteiro tremer. Ele está vivo, sussurrei, mais para mim mesma que para Letícia. Ele está vivo e você me fez pensar que ele estava morto. Mãe, por favor, deixa eu explicar. Letícia começou, a voz desesperada, mas eu me virei para ela com uma raiva que nunca senti na vida. Explicar? Gritei, e até o bebê se assustou com o tom da minha voz, chorando mais alto. Você vai me explicar por que inventou que seu filho estava morto? Por que me fez sofrer durante 2 semanas como se tivesse arrancado meu coração do peito? Por que me fez chorar até não ter mais lágrimas por um bebê que estava aqui, vivo, o tempo todo? Letícia estava branca como papel, as mãos tremendo. Eu precisava do dinheiro, mãe. Dinheiro. A palavra saiu da minha boca como veneno. Você inventou que seu filho morreu por dinheiro? Você me ligou de madrugada chorando, me fazendo acreditar na tragédia mais horrível que uma família pode viver, por dinheiro. Caminhei até o berço e olhei para Gabriel. Ele estava chorando, provavelmente assustado com os gritos. Instintivamente, minhas mãos se estenderam e o peguei no colo pela primeira vez. O peso pequeno e quente dele contra meu peito, o cheiro de bebê, aquele corpinho tão frágil e perfeito. Tudo o que eu tinha sonhado durante meses finalmente estava ali. Mas a alegria de segurar meu neto pela primeira vez estava completamente contaminada pela traição devastadora que tinha acabado de descobrir. Olha para ele, Letícia, falei, virando-me para ela com Gabriel nos braços. Olha para esse bebê perfeito e saudável que você usou como ferramenta para uma fraude. Mãe, você não entende a situação que a gente estava? Não entendo? Não entendo? Balancei Gabriel suavemente mesmo com a raiva pulsando em minhas veias. Eu passei 2 semanas preparando um álbum de memórias para um neto que achei que nunca conheceria. Eu chorei até ficar doente. Parei de comer, de dormir, de viver. E você está me dizendo que eu não entendo? Bruno apareceu na porta do quarto nesse momento, com a mesma expressão aterrorizada de Letícia. Quando me viu ali com Gabriel nos braços, ele congelou. Você também, falei, olhando para ele com desprezo. Você também estava nessa mentira podre. Os 2 planejaram isso juntos. Carmen, a gente pode conversar com calma. Ele começou, mas eu o cortei imediatamente. Não me venha com essa, Bruno. Vocês 2 me ligaram chorando. Me contaram uma história elaborada sobre complicações no parto, cordão umbilical enrolado no pescoço, morte no hospital. Vocês choraram ao telefone como se estivessem realmente destruídos.
Isso foi planejado. Letícia desabou em choro, mas dessa vez eu não sentia nem um pingo de pena. Eram as lágrimas de quem foi pego na mentira, não de arrependimento genuíno. Fui ao cemitério São Miguel hoje de manhã. Continuei, minha voz mais baixa, mas ainda cortante como navalha. Sabe o que encontrei lá? Nada. Nenhum funeral marcado, nenhum registro, nada. Liguei para o Hospital Santa Maria. Sabe o que eles me disseram? Que você nunca deu à luz lá, nunca esteve internada. Gabriel tinha parado de chorar, e agora me olhava com aqueles olhinhos de recém-nascido que ainda mal enxergam. Ele não tinha culpa de nada. Era inocente em toda essa farsa cruel. Então me digam, falei, olhando alternadamente para Letícia e Bruno. Onde estão os 10 mil reais que eu dei para um funeral que nunca existiu? Onde está todo o dinheiro das minhas economias de uma vida inteira que entreguei porque achei que estava ajudando minha filha no pior momento da vida dela? Eles se entreolharam. Aquele tipo de olhar de cumplicidade de quem compartilha um segredo sujo. Nenhum dos dois conseguia me encarar nos olhos. Responde! Exigi, elevando a voz novamente. Onde está meu dinheiro? A gente usou para pagar dívidas. Bruno finalmente admitiu, a voz baixa e envergonhada. Dívidas de quê? Silêncio. Um silêncio pesado e culpado que dizia tudo. Vocês não vão responder? Então eu vou descobrir por conta própria. E vocês vão me devolver cada centavo, mas antes disso... Olhei para Gabriel em meus braços, aquele anjinho inocente usado como ferramenta de manipulação. Vocês vão aprender o que significa consequência. Peguei meu celular do bolso com uma mão, ainda segurando Gabriel com a outra. Letícia viu o que eu estava fazendo e entrou em pânico. Mãe, não. Por favor, não faz isso. Por que não, Letícia? Você não teve problema nenhum em me fazer sofrer durante 2 semanas. Por que eu deveria ter problema em fazer o que é certo? A gente devolve o dinheiro. A gente devolve tudo, eu juro. Ela implorou, juntando as mãos como em oração. Vão devolver sim, respondi, digitando no celular. Mas isso não muda o fato de que vocês cometeram um crime. Estelionato. Apropriação indébita. E vão responder por isso. Gabriel bocejou nos meus braços, completamente alheio ao drama se desenrolando ao seu redor. Olhei para aquele rostinho perfeito e senti meu coração se partir de novo. Mas dessa vez não de tristeza pela perda, e sim de tristeza pela traição. Como minha própria filha foi capaz disso? Segurei Gabriel contra meu peito, enquanto observava Letícia e Bruno completamente desmontados diante de mim. A raiva ainda fervia nas minhas veias, mas uma parte de mim precisava entender. Precisava ouvir da boca deles como chegaram ao ponto de inventar algo tão monstruoso. Antes de eu ligar para a polícia, disse, minha voz tremendo de emoção contida. Vocês vão me explicar exatamente o que aconteceu. Por que fizeram isso? Desde o começo. E se tentarem mentir de novo, eu juro que não vou ter piedade nenhuma. Letícia desabou no sofá, chorando com as mãos cobrindo o rosto. Bruno ficou em pé ao lado dela, parecendo querer estar em qualquer lugar menos ali. O silêncio se estendeu por longos segundos, até que finalmente ele começou a falar. A gente tem dívidas, Carmen. Dívidas grandes, ele admitiu, sem conseguir me olhar nos olhos. Que tipo de dívidas? Perguntei, já temendo a resposta. De jogo. Letícia soluçou entre as mãos. Bruno começou a jogar online há uns 8 meses. No começo era pouco, mas foi aumentando. Quando percebi, ele tinha perdido todas as nossas economias. Bruno passou a mão pelo rosto, envergonhado. Eu achava que conseguiria recuperar o dinheiro, que era só questão de continuar jogando, que uma hora ia virar. Mas só piorava. Peguei empréstimos, usei o cartão de crédito no limite, até peguei dinheiro com a agiota. Agiota? Repeti, incrédula. Vocês estavam devendo para a agiota e não me contaram nada? A gente tinha vergonha, mãe! Letícia gritou, levantando o rosto encharcado de lágrimas. Como ia chegar para você e dizer que o Bruno jogou todo o nosso dinheiro fora? Que a gente estava devendo mais de 15 mil reais e que os agiotas estavam ameaçando a gente? 15 mil reais. Mais do que eu tinha dado a eles.
mais do que todas as minhas economias de uma vida inteira. Então, quando você engravidou, quando eu estava feliz esperando o meu primeiro neto, vocês já estavam nessa situação? Minha voz saiu baixa, carregada de dor e decepção. A gente estava desesperado, Bruno continuou. Os agiotas começaram a aparecer na nossa casa fazendo ameaças. Disseram que se não pagássemos logo, ia ter consequências graves. A gente estava com medo, Carmen. Com medo de verdade. E em algum momento dessa situação toda, falei, balançando Gabriel suavemente enquanto ele começava a ficar inquieto. Vocês decidiram que a melhor solução era inventar que seu filho tinha morrido para conseguir dinheiro da mãe idiota aqui? Não foi assim? Letícia se levantou, as mãos estendidas em súplica. A gente não queria fazer isso. A gente pensou em 1000 outras opções, mas não tinha nenhuma saída. Os agiotas deram prazo de 1 semana, mãe. 1 semana ou eles iam fazer algo terrível. E fazer sua mãe sofrer 2 semanas achando que o neto estava morto não era terrível? Gritei, fazendo Gabriel se assustar e começar a choramingar. Respirei fundo, tentando me acalmar por causa do bebê. Quando vocês planejaram isso? Foi ideia de quem? Eles se entreolharam novamente. Aquele olhar de culpa compartilhada. Foi minha. Letícia finalmente admitiu, a voz quase inaudível. Eu estava desesperada, pensando em como conseguir dinheiro rápido. Sabia que você estava guardando suas economias. Você sempre comentava sobre ter uma reserva. E eu pensei que se eu inventasse algo muito grave, você daria o dinheiro sem questionar. Algo muito grave. Repeti, a voz carregada de amargura. A morte do seu próprio filho. Isso foi o algo muito grave que você escolheu. Eu não queria te machucar, mãe. Eu juro. Ela caiu de joelhos na minha frente, as mãos agarradas na minha blusa. Eu ia devolver o dinheiro assim que conseguisse. Era só para pagar o agiota e evitar que algo pior acontecesse. Dei um passo para trás, afastando-me dela. Não conseguia suportar aquele toque naquele momento. Você me ligou de madrugada. Comecei a enumerar, minha voz gélida, chorando de forma histérica. Descreveu em detalhes como o cordão umbilical tinha enrolado no pescoço dele. Me fez imaginar meu neto morrendo sufocado. Me fez sentir uma dor que eu não desejo para ninguém, nem para meu pior inimigo. Mãe, por favor, você confirmou os detalhes do funeral. Me disse onde seria, que horas, que o caixãozinho seria branco com detalhes azuis. Você elaborou cada detalhe dessa mentira enquanto seu filho estava aqui, vivo, no berço. Bruno tentou intervir. Carmen, a gente sabe que errou muito. Foi horrível, foi imperdoável. Mas a gente estava desesperado e não pensou direito nas consequências. Não pensou? Cortei, minha voz subindo novamente. Vocês não pensaram que eu ia sofrer? Que eu ia chorar? Que eu ia passar 2 semanas em um luto devastador por um bebê que nunca morreu? Vocês não pensaram ou simplesmente não se importaram? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Gabriel tinha voltado a dormir em meus braços, completamente alheio à tempestade ao seu redor. Olhei para aquele rostinho pacífico e senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Não mais de raiva, mas de uma tristeza profunda pela situação toda. Vocês usaram esse bebê inocente, disse, olhando alternadamente para Letícia e Bruno, como ferramenta de manipulação. Inventaram que ele estava morto, me fizeram sofrer de uma forma indescritível, tudo por dinheiro. E o pior é que vocês mantiveram a farsa por 2 semanas. Não foi um impulso de momento. Foram 2 semanas de chamadas de voz chorando, de mensagens falsas, de atuação calculada. A gente ia contar a verdade depois que conseguisse devolver o dinheiro. Letícia tentou explicar. Mas sua voz não tinha mais convicção. Depois de quanto tempo? Quanto tempo mais eu ia sofrer pela morte falsa do Gabriel? 1 mês? 2? 1 ano? Balancei a cabeça desolada. Vocês destruíram qualquer confiança que eu tinha em vocês. Qualquer respeito. Caminhei até o berço e coloquei Gabriel de volta com cuidado, certificando-me de que estava confortável e seguro. Pelo menos ele estava bem. Pelo menos meu neto estava vivo e saudável. E isso era o único consolo nessa situação toda. Virei-me para Letícia e Bruno com uma expressão que misturava dor, raiva
e determinação. Agora vocês vão me ouvir com atenção, disse, minha voz firme e fria. Eu vou fazer exatamente o que avisei. Vou à polícia, vou registrar queixa por estelionato e apropriação indébita mediante fraude. Vocês vão responder criminalmente pelo que fizeram. Mãe, não. Por favor, pensa no Gabriel. Se a gente for preso, o que vai acontecer com ele? Letícia implorou desesperada. Olhei para ela com uma dureza que nunca pensei ser capaz de sentir pela minha própria filha. Deveria ter pensado nisso antes de usar seu filho como ferramenta de golpe. Agora vocês vão aprender que ações têm consequências. E que mentir sobre a morte de uma criança para roubar a própria mãe não é algo que fica impune. Peguei minha bolsa e caminhei em direção à porta, deixando Letícia chorando no chão e Bruno completamente imóvel de choque. Antes de sair, parei e olhei para trás uma última vez. Eu amei vocês, confiava em vocês, e vocês usaram esse amor como arma contra mim. Isso é algo que não vou esquecer nunca. E saí, fechando a porta atrás de mim com um estrondo final. Sentei no carro com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o volante. As lágrimas que tinha segurado lá dentro agora desciam livremente pelo meu rosto. Era um choro estranho, confuso. Alívio por Gabriel estar vivo misturado com dor pela traição. Raiva pela manipulação misturada com tristeza pelo que aquilo significava para nossa família. Fiquei ali parada no carro por longos minutos, tentando processar tudo. Minha filha, a menina que carreguei no ventre, que criei sozinha depois que o pai nos abandonou, que amei incondicionalmente por 26 anos, havia inventado a morte do próprio filho para me roubar. Não havia outra palavra. Era roubo disfarçado de tragédia. Peguei meu celular e procurei o endereço da delegacia mais próxima. Meus dedos hesitaram sobre a tela. Era minha filha. Meu sangue. Se eu fizesse isso, ela e Bruno teriam antecedentes criminais. Poderiam até ser presos. Gabriel ficaria sem os pais. Mas então lembrei das 2 semanas de inferno, das noites sem dormir, do álbum de memórias que fiz para um bebê morto, das lágrimas intermináveis, da dor física no peito toda vez que pensava que nunca conheceria meu neto. Lembrei da crueldade fria de manter aquela farsa durante 15 dias inteiros, das ligações calculadas de Letícia chorando e atuando perfeitamente o papel de mãe enlutada. Não, isso não podia ficar impune. Se eu deixasse passar, estaria ensinando que está tudo bem manipular pessoas que amamos, que está tudo bem causar dor imensurável se for conveniente para nós. Letícia e Bruno precisavam aprender que ações têm consequências reais e graves. Coloquei o endereço da delegacia no GPS e estava prestes a ligar o carro quando meu telefone tocou. Era Letícia. Hesitei. Parte de mim não queria falar com ela nunca mais. Mas outra parte, aquela parte de mãe que nunca morre completamente não importa o que aconteça, me fez atender. Mãe! A voz dela estava embargada, mas dessa vez havia algo diferente. Não era a atuação dramática de antes. Era arrependimento genuíno misturado com desespero real. Por favor, não desligue. Fiquei em silêncio, esperando. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas, por favor, deixa eu te contar tudo. Tudo mesmo. Você merece saber todos os detalhes, toda a verdade. Ela respirou fundo, tremulamente. Não para justificar, porque não tem justificativa, mas para você entender como chegamos nesse fundo do poço. Fala, disse simplesmente, minha voz fria. Bruno começou a jogar online há 8 meses. No início eram apostas pequenas em jogos de futebol. Ele dizia que era só diversão, que controlava. Mas era mentira. Ele ficava horas e horas na frente do computador, apostando cada vez mais alto. Quando tentei parar ele disse que estava prestes a ganhar um prêmio grande que resolveria tudo. Ouvi em silêncio, sem interromper. Ele perdeu o salário inteiro de 3 meses seguidos, mãe. Tudo. Começou a usar o cartão de crédito. Depois pegou o empréstimo no banco. Quando descobri, a gente já estava devendo quase 20 mil reais entre bancos, cartões e financeiras. Sua voz tremeu. Eu quis separar dele nessa época.
Juro que quis. Mas estava grávida de 7 meses e eu tinha medo de ficar sozinha com um bebê. Então vocês recorreram ao agiota. Completei, amarga. O agiota era conhecido de um amigo do Bruno. Ele prometeu emprestar 10 mil para quitar parte das dívidas mais urgentes. Disse que dava para pagar parcelado. Mas eram juros absurdos, mãe. A cada semana que passava sem pagar, a dívida praticamente dobrava. Fechei os olhos, tentando controlar a raiva que voltava a ferver. Há 3 semanas, 2 homens apareceram na nossa porta. Disseram que se não pagássemos 15 mil reais em uma semana, iam machucar a gente. Mostraram fotos da gente saindo de casa, do trabalho. Sabiam onde você morava também. Ela soluçou. Mãe, eu fiquei com tanto medo. Com medo por mim, pelo Bruno, pelo Gabriel que tinha acabado de nascer. Então decidiram me usar, disse, cada palavra pesada. Eu estava desesperada. Não dormia, não comia, não conseguia nem amamentar o Gabriel direito de tanto estresse. Eu sabia que você tinha economias porque sempre comentava. E eu pensei que se eu inventasse algo muito grave, você daria o dinheiro sem questionar, que depois, de alguma forma, eu conseguiria devolver. Você pensou em pedir emprestado de forma honesta? Perguntei, sarcástica. Em sentar comigo, me contar a situação real e pedir ajuda? Eu tive medo que você se recusasse, que ficasse brava com o Bruno, que julgasse a gente. Ela estava chorando copiosamente agora. E também tive vergonha, mãe. Muita vergonha de admitir que meu marido tinha jogado tudo fora, que a gente era tão irresponsável. Então preferiu inventar que seu filho tinha morrido. Minha voz saiu cortante como vidro. Foi a pior decisão da minha vida. Ela confessou, a voz quebrada. No momento pareceu a única saída, mas assim que desliguei do primeiro telefonema, eu já estava me arrependendo. Ouvi o Gabriel chorando no berço e pensei, o que eu fiz? Mas aí você ligou de volta, chorando, dizendo que ia buscar o dinheiro, e eu não tive coragem de voltar atrás. Você teve 2 semanas para voltar atrás, Letícia. 2 semanas inteiras. Eu sei. Cada dia que passava era mais difícil confessar. Como eu ia chegar para você e dizer, mãe, seu neto não morreu, foi tudo mentira? Como ia explicar depois de 1 semana? Depois de 2? Eu fiquei paralisada, mãe. Paralisada de culpa e medo. E Bruno? Qual foi o papel dele nisso tudo? Ele foi contra no começo. Ela admitiu. Disse que era cruel demais, que você não merecia. Mas quando os agiotas apareceram pela 2ª vez e ameaçaram quebrar as pernas dele, ele concordou. Decidimos juntos fazer isso. Silêncio pesado se instalou na ligação. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim entendia o desespero deles. Dívidas com agiotas não eram brincadeira. Mas outra parte, a maior parte, não conseguia aceitar que usassem algo tão sagrado quanto a vida de uma criança como ferramenta de manipulação. Vocês pagaram o agiota com meu dinheiro? Perguntei. Pagamos. 10 mil para ele, e o resto a gente usou para quitar o cartão de crédito mais urgente. Ficamos livres das ameaças, mas agora perdemos você. Perdemos sua confiança. Perdemos tudo que realmente importava. Ela chorou silenciosamente. E a culpa é nossa. Só nossa. É, concordei, fria. A culpa é de vocês. Você vai mesmo na polícia? Vou. Eu entendo. Eu mereço. A gente merece. Ela respirou fundo. Só queria que você soubesse que eu te amo, mãe. Sempre amei. E que o arrependimento vai me acompanhar pelo resto da vida. Não pelo dinheiro, mas pela dor que causamos em você. Amor não faz o que vocês fizeram comigo, Letícia. Eu sei, mãe. Um soluço. Cuida de vocês, tá bem? E se um dia conseguir perdoar, nem que seja só um pouquinho, o Gabriel vai precisar da avó dele. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o telefone, sentindo um peso esmagador no peito. Aquela ligação não mudava nada do que eu ia fazer, mas pelo menos agora eu tinha o quadro completo da situação. Entendia o porquê, mesmo que não pudesse aceitar ou perdoar. Liguei o carro e coloquei no GPS o endereço da delegacia. Minha filha e genro tinham cometido um crime cruel e calculado.
E iam responder por isso. Não importava o quanto meu coração de mãe doesse com essa decisão. Porque algumas lições na vida só são aprendidas quando enfrentamos as consequências reais de nossos atos. A delegacia da região central era um prédio antigo, mas bem mantido, com aquele ar institucional que todas as delegacias têm. Estacionei o carro em frente e fiquei sentada por alguns minutos, observando pessoas entrando e saindo, vítimas de crimes, policiais, advogados. Em instantes, eu seria uma delas. Uma vítima registrando queixa contra a própria filha. Peguei minha bolsa e respirei fundo. Minhas mãos ainda tremiam, mas minha determinação estava firme. Isso precisava ser feito. Não por vingança, mas por justiça. E talvez, só talvez, para ensinar uma lição que palavras nunca conseguiriam ensinar. Ao entrar na delegacia, fui recebida por um policial jovem na recepção. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? Preciso registrar uma queixa de estelionato, disse, surpreendida pela firmeza da minha própria voz. Ele me direcionou para uma sala de espera e 15 minutos depois fui chamada para conversar com uma delegada. Ela era uma mulher de aproximadamente 40 anos, com expressão séria, mas gentil. A senhora pode me contar o que aconteceu? Ela perguntou, abrindo um formulário no computador. E então eu contei. Desde a ligação de madrugada há 2 semanas, passando pela entrega dos R$10.000, as semanas de luto devastador, até a descoberta no cemitério e o confronto na casa de Letícia. Cada palavra era difícil de pronunciar, como se estivesse abrindo feridas frescas. Mas eu não omiti nada. A delegada me ouvia em silêncio, mas eu via sua expressão mudando conforme a história avançava. Surpresa, indignação, até o horror quando cheguei na parte em que descobri Gabriel vivo. Deixe eu ver se entendi, ela disse quando terminei. Sua filha inventou que o bebê dela, seu neto, havia morrido no parto, pediu dinheiro para despesas de funeral que nunca existiu e manteve essa farsa por 2 semanas enquanto a senhora sofria achando que tinha perdido o neto? Exatamente, confirmei, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar. Isso é cruel em um nível que raramente vejo, e olha que já vi muita coisa nessa profissão. Ela balançou a cabeça, incrédula. A senhora trouxe alguma prova das transferências de dinheiro? Peguei meu celular e mostrei os comprovantes bancários do saque e uma foto que tinha tirado do envelope antes de entregar para Letícia. Um hábito de documentar coisas importantes, que acabou sendo crucial. Também mostrei as mensagens trocadas com ela durante as 2 semanas, todas com ela mantendo a farsa da morte de Gabriel. A delegada examinou tudo cuidadosamente. Isso é suficiente para configurar estelionato, apropriação indébita mediante fraude e possivelmente até dano moral grave. Esse é um caso sério, dona Carmen. Eu sei que é minha filha, disse, sentindo necessidade de explicar. Sei que isso vai ter consequências terríveis para ela. Mas o que ela fez? Não posso simplesmente deixar passar. Seria como dizer que está tudo bem manipular pessoas que amamos. A senhora está fazendo o correto. A delegada respondeu com gentileza. Sei que é difícil, especialmente tratando-se de família. Mas crimes não deixam de ser crimes por causa de laços de sangue. Na verdade, algumas das piores traições acontecem dentro de famílias. Ela começou a datilografar o boletim de ocorrência, fazendo perguntas específicas, horários, valores exatos, nomes completos. Cada detalhe sendo oficialmente registrado, transformando a tragédia pessoal em caso policial. O bebê está bem? Em segurança? Ela perguntou em determinado momento. Está. Gabriel está saudável, bem cuidado fisicamente. O problema não é negligência com a criança. É o que fizeram comigo usando ele como ferramenta. Entendo. Vou incluir isso no relatório. A situação da criança será avaliada pelo conselho tutelar. É procedimento padrão nesses casos. Mas pelo que a senhora descreve, ele não está em risco físico imediato. Aquilo me fez pensar. E se tirarem Gabriel de Letícia e Bruno? E se considerarem que pais capazes de fazer isso não devem ter custódia de uma criança? Meu coração apertou. Eu estava furiosa com eles, mas não queria que Gabriel perdesse os pais. Delegada, falei hesitante.
Eu não quero que machuquem o bebê nisso tudo. Ele é inocente. Letícia e Bruno podem ser manipuladores e irresponsáveis, mas eles cuidam bem dele fisicamente. A senhora tem um coração muito grande, considerando o que fizeram com você. Ela observou. Mas não se preocupe. O conselho tutelar vai avaliar, mas a menos que haja sinais claros de negligência ou abuso, provavelmente não haverá separação. No máximo, acompanhamento. Ela continuou preenchendo o boletim. Eventualmente, imprimiu várias páginas e me entregou para assinar. Ali estava tudo. Minha história de dor, a traição de Letícia e Bruno, as provas, tudo oficialmente registrado. Com este boletim de ocorrência, vamos iniciar a investigação formal. Letícia Santos Silva e Bruno... Qual o sobrenome dele? Costa. Bruno Costa. Letícia Santos Silva e Bruno Costa serão intimados a depor nos próximos dias. Dependendo do depoimento deles e das provas que já temos, o Ministério Público pode oferecer denúncia e abrir processo criminal. Ela me olhou com seriedade. A senhora tem certeza absoluta que quer seguir com isso? Porque uma vez que o processo começa, pode ser difícil voltar atrás. Pensei em Gabriel, naquele rostinho inocente que segurei pela primeira vez naquela manhã. Pensei em Letícia, minha filha que criei sozinha, que amei com todas as minhas forças. Pensei em Bruno, que sempre tratei como filho mesmo sendo apenas genro. E então pensei nas 2 semanas de inferno que passei, nas lágrimas, na dor insuportável, no álbum de memórias para um bebê morto que nunca existiu. Tenho certeza, disse, minha voz firme. Eles precisam aprender que ações têm consequências e que amor não significa aceitar qualquer coisa. A delegada assentiu e me entregou uma cópia do boletim de ocorrência. A senhora fez a coisa certa, dona Carmen. Sei que não parece agora, mas às vezes as lições mais duras são as mais importantes. Saí da delegacia com aquele papel na mão, sentindo-me estranhamente vazia. Tinha feito o que precisava ser feito, mas não sentia vitória nem satisfação. Apenas um cansaço profundo e uma tristeza que ia além das palavras. No carro, antes de ligar o motor, peguei meu celular. Tinha 3 chamadas perdidas de Letícia e 2 mensagens. Mãe, por favor, me liga. Mãe, eu sei que você tem todo o direito de estar furiosa, mas por favor, vamos conversar. Olhei para as mensagens por um longo momento, mas não respondi. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Liguei o carro e dirigi para casa em silêncio. O boletim de ocorrência no banco do passageiro como um lembrete físico de que minha vida, e a vida da minha família, tinha mudado para sempre naquela manhã. Algumas portas, uma vez fechadas, nunca mais se abrem da mesma forma. E algumas traições deixam cicatrizes que tempo nenhum consegue apagar completamente. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade jurídica e emocional. 2 dias após registrar o boletim de ocorrência, recebi uma ligação da delegada informando que Letícia e Bruno haviam sido intimados a comparecer na delegacia para prestar depoimento. Meu coração apertou ao imaginar minha filha tendo que sentar diante de uma autoridade policial e responder por suas ações. Mas eu não voltei atrás. Não podia. 1 semana depois da intimação, a delegada me ligou novamente. Dona Carmen, preciso atualizá-la sobre o caso. Letícia e Bruno compareceram ontem para depor. E... como foi? Perguntei, sentindo meu estômago embrulhar. Eles confessaram tudo. Não tentaram negar nem inventar desculpas. Contaram sobre as dívidas de jogo, os agiotas, o desespero. Letícia chorou durante todo o depoimento, dizendo que se arrepende imensamente do que fez. A delegada fez uma pausa. Considerando a confissão completa e as provas documentais que você forneceu, o Ministério Público decidiu oferecer denúncia. O processo criminal será aberto. As palavras caíram como pedras no meu peito. Era real. Minha filha seria processada criminalmente. Que tipo de pena eles podem pegar? Perguntei, minha voz trêmula. Para estelionato com agravantes por vínculo familiar, a pena pode variar de 1 a 5 anos de reclusão. Mas como são réus primários, confessaram e há possibilidade de ressarcimento, provavelmente receberão pena alternativa, prestação de serviços comunitários, multa, ressarcimento obrigatório. Prisão efetiva é improvável neste caso. Respirei aliviada.
Não queria ver minha filha na cadeia. Só queria que ela entendesse a gravidade do que fez. O conselho tutelar também fez uma visita à residência deles, continuou a delegada. Avaliaram que o bebê está bem cuidado, sem sinais de negligência. Vão manter acompanhamento por 6 meses, mas não há indicação de retirar a criança do lar. Pelo menos Gabriel estava seguro. Isso era o mais importante. Nos dias seguintes, a história começou a vazar. Não sei como. Talvez algum funcionário da delegacia tenha comentado, talvez vizinhos tenham ouvido algo. Mas, de repente, todos no bairro sabiam. Carmen, a professora aposentada, havia registrado queixa contra a própria filha por inventar a morte do neto para conseguir dinheiro. As reações foram variadas e intensas. Recebi ligações de amigas chocadas, algumas apoiando minha decisão, outras me criticando por destruir a própria família. Vizinhos paravam para conversar na rua, alguns com genuína preocupação, outros apenas curiosos pelo drama. Carmen, ouvi o que aconteceu. Que horror o que fizeram com você, disse Dona Márcia, minha vizinha há 15 anos, me encontrando no supermercado. Está sendo difícil, admiti, colocando produtos no carrinho mecanicamente. Mas você fez certo em denunciar. Isso não pode ficar impune. Usar um bebê para golpe, que tipo de gente faz isso? Sua indignação era genuína. Mas nem todos pensavam assim. Seu Antônio, dono da padaria onde sempre comprava pão, me abordou com censura no olhar. Dona Carmen, com todo respeito, mas processar a própria filha? Não podia ter resolvido isso em família? Ela inventou que meu neto estava morto, seu Antônio. Me fez sofrer 2 semanas por uma mentira calculada para me roubar. Minha voz saiu mais dura que pretendia. Entendo, mas família é família. Esse tipo de coisa não se resolve com polícia. Se resolve conversando. Saí da padaria sem responder, sentindo uma mistura de raiva e dúvida. Estava fazendo a coisa certa? Ou estava sendo cruel demais? 2 semanas após o início do processo, aconteceu algo que não esperava. A história ganhou as redes sociais. Alguém, nunca descobri quem, postou em um grupo local do Facebook um relato detalhado do caso. Filha inventa que bebê morreu para roubar mãe. Mãe denuncia a polícia. O post viralizou. Meu celular não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevista, blogueiros pedindo para contar minha versão, até um programa de TV local me ligou. Recusei todos. Aquilo não era entretenimento, era minha vida, minha família destroçada. Mas a repercussão teve um efeito inesperado. A pressão social sobre Letícia e Bruno intensificou. Amigos se afastaram. Bruno foi demitido do emprego quando o patrão descobriu o caso. Não queremos alguém de caráter duvidoso representando nossa empresa, disseram a ele. Quando soube disso, senti uma pontada de culpa. Não era minha intenção destruir a vida profissional de Bruno. Mas então lembrei. Eles destruíram minha paz emocional durante 2 semanas. Fizeram escolhas, e escolhas têm consequências. 1 mês após o boletim de ocorrência, recebi uma notificação oficial. A audiência preliminar estava marcada para dali a 3 semanas. Eu teria que ir ao fórum, sentar na mesma sala que Letícia e Bruno e testemunhar formalmente sobre tudo o que aconteceu. A notícia me deixou ansiosa durante dias. Não tinha visto minha filha desde aquela manhã terrível em que descobri Gabriel vivo. Não tinha atendido nenhuma das dezenas de ligações dela. Mantive silêncio absoluto, processando minha dor em solidão. Na véspera da audiência, Letícia me enviou uma mensagem longa. Mãe, sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que o que fiz foi imperdoável e monstruoso. Bruno perdeu o emprego, nossos amigos nos abandonaram, os vizinhos nos olham com nojo. Mas sabe o que dói mais? Não é nada disso. É saber que perdi você. Que destruí o relacionamento com a única pessoa que sempre esteve do meu lado. Gabriel está crescendo, e você não está aqui para ver. Ele sorriu pela primeira vez ontem, mãe. E meu primeiro pensamento foi: preciso contar para a mamãe. Mas então lembrei que você não quer mais saber de mim. Amanhã vamos estar na mesma sala, mas eu sei que você vai olhar para mim como se eu fosse uma estranha. E eu mereço. Mereço cada grama dessa dor. Só queria que soubesse que meu arrependimento é real e eterno.
Te amo, mesmo sabendo que não mereço ser amada de volta. Li a mensagem 3 vezes, as lágrimas embaçando minha visão. Parte de mim queria responder. Queria dizer que ainda a amava apesar de tudo. Mas outra parte, a parte ferida e traída, manteve o silêncio. Guardei o celular e olhei para o teto do meu quarto, pensando em como tudo tinha mudado em questão de semanas. De avó feliz esperando conhecer o neto, passei para a avó enlutada, depois para a avó traída, e agora para a testemunha de acusação contra a própria filha. A vida tinha me levado para um caminho que nunca imaginei trilhar. E amanhã, na audiência, esse caminho chegaria a um ponto crucial. Letícia e Bruno finalmente enfrentariam as consequências legais de suas ações. E eu teria que olhar nos olhos da minha filha e manter firme a decisão de buscar justiça, mesmo que isso significasse romper laços que um dia pensei serem inquebráveis. Algumas lições precisam ser ensinadas com dureza, e algumas traições, por mais que doeiam, não podem ser simplesmente perdoadas e esquecidas sem que haja real responsabilização. A sala de audiências no fórum era menor do que eu imaginava. Paredes bege, algumas cadeiras de madeira, uma mesa elevada onde o juiz se sentaria. Cheguei 15 minutos antes do horário marcado, nervosa e com o estômago embrulhado. Sentei na primeira cadeira disponível e tentei controlar a respiração. 5 minutos depois, Letícia e Bruno entraram acompanhados de um advogado. Foi a primeira vez que vi minha filha em quase 2 meses. Ela estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas e uma aparência cansada que me partiu o coração, mesmo contra minha vontade. Quando nossos olhos se encontraram, vi as lágrimas imediatamente brotarem nos dela. Bruno baixou a cabeça, incapaz de me encarar. A audiência começou com o juiz, um homem de uns 50 anos com expressão séria, lendo o processo. Este é um caso incomum e particularmente grave, ele começou. Estelionato com agravante de vínculo familiar, usando a suposta morte de uma criança como instrumento de fraude. Tive que testemunhar, contando toda a história mais uma vez. Cada palavra era difícil, especialmente com Letícia chorando silenciosamente a poucos metros de distância. Quando terminei, o juiz me agradeceu e se voltou para os réus. Vocês têm algo a dizer em sua defesa? Letícia se levantou, tremendo. Meritíssimo, eu não tenho defesa. O que fiz foi indefensável. Usei o meu próprio filho. Inventei sua morte. E causei uma dor inimaginável na pessoa que mais me amou na vida. Fiz isso por desespero, por medo. Mas sei que isso não justifica nada. Só quero que minha mãe saiba que vivo todos os dias com essa culpa me destruindo por dentro e que aceito qualquer consequência que vier. Bruno também se manifestou, assumindo sua parte na culpa pelas dívidas de jogo e pela decisão de participar da farsa. Sua voz estava carregada de arrependimento genuíno. O juiz ouviu tudo em silêncio, fez algumas anotações e então proferiu sua decisão. Considerando a confissão integral dos réus, o fato de serem primários, a presença de arrependimento demonstrável e a possibilidade de ressarcimento, condeno Letícia Santos Silva e Bruno Costa a: primeiro, ressarcimento integral do valor de R$10.000 à vítima Carmen Ferreira Santos, parcelado em 24 meses com correção monetária. Segundo, 300 horas de serviços comunitários cada um, a serem cumpridas em instituições de assistência social. Terceiro, acompanhamento psicológico obrigatório por 12 meses, tanto individual quanto familiar. Quarto, regime de liberdade condicional por 2 anos, durante os quais qualquer novo delito resultará em cumprimento de pena em regime fechado. Ele bateu o martelo. Espero que esta experiência sirva como lição indelével sobre as consequências de manipular pessoas que amamos. Família é alicerce, não ferramenta. Audiência encerrada. Saímos da sala em silêncio. No corredor, Letícia se aproximou de mim hesitante, com Bruno atrás dela. Mãe, podemos conversar, por favor? Olhei para ela. Minha filha, a menina que criei, agora uma mulher condenada por ter me traído da forma mais cruel. Mas também vi uma mãe arrependida, alguém que cometeu um erro terrível e estava pagando por ele.
Podem, disse finalmente. Fomos até uma cafeteria próxima ao fórum. Sentamos numa mesa nos fundos e por longos minutos ninguém falou. Finalmente, quebrei o silêncio. Vocês entenderam o que fizeram comigo? Perguntei, minha voz controlada, mas firme. Sim, Letícia respondeu imediatamente, lágrimas escorrendo. Entendemos. Não só entendemos, como vivemos com isso todos os dias. Mãe, eu acordo de madrugada lembrando da sua voz ao telefone quando contei que Gabriel tinha morrido. O desespero, a dor, e saber que fui eu quem causou aquilo. É uma tortura que vou carregar para sempre. Bem, disse sem emoção. É o mínimo que merecem. Vamos devolver o dinheiro, Bruno garantiu. Já consegui um emprego novo, paga menos, mas vamos parcelar certinho. E vamos cumprir todas as determinações do juiz. Não é sobre o dinheiro, Bruno. Nunca foi. É sobre confiança, sobre respeito, sobre valores básicos que aparentemente vocês não têm. Estamos mudando, mãe. Letícia insistiu. Bruno parou completamente de jogar. Está fazendo tratamento para vício. Eu estou em terapia também. A gente não quer mais ser as pessoas que fomos. Olhei para os dois e vi genuína mudança. Mas mudança não apaga o passado. Eu preciso de tempo. Disse finalmente. Muito tempo. O que vocês fizeram não é algo que se perdoa de um dia para o outro. Talvez nunca seja. A gente entende. Letícia assentiu, enxugando as lágrimas. Mas, Gabriel, ele é inocente em tudo isso. Você gostaria de conhecê-lo? De verdade? Meu coração apertou. Gabriel. Meu neto que vi apenas uma vez, chorando no berço naquela manhã terrível. Sim, admiti baixinho. Gostaria. Você pode visitá-lo quando quiser. Pode passar tempo com ele. Só, por favor, não o afaste completamente de você por causa dos nossos erros. Nos meses seguintes, uma nova dinâmica familiar se estabeleceu. Visitava Gabriel 2 vezes por semana, sempre em horários combinados. Via meu neto crescer, sorrir, dar suas primeiras risadas. Mas mantinha Letícia e Bruno a uma distância emocional segura. Era cordial, educada, mas não íntima. Não mais. Eles cumpriram religiosamente o parcelamento. Todo mês, o valor combinado era depositado na minha conta. Também vi nos posts de redes sociais deles trabalhando em instituições de caridade. Parte das horas comunitárias que tinham que cumprir. 6 meses após a audiência, Letícia me enviou uma mensagem. Mãe, terminei hoje mais um mês de terapia. Minha psicóloga me ajudou a entender que o que fiz foi resultado de uma vida inteira fazendo escolhas egoístas. Estou aprendendo a ser diferente. Não estou pedindo perdão, porque sei que não mereço. Mas queria que soubesse que a mulher que fez aquilo não existe mais. Estou me tornando alguém melhor, nem que seja tarde demais. Não respondi imediatamente, mas salvei a mensagem. 1 ano depois da audiência, em um aniversário de Gabriel, Letícia me perguntou se eu gostaria de ficar para o bolo. Pela primeira vez, aceitei. Sentei à mesa com eles, cantei parabéns para meu neto, e por alguns momentos pareceu quase normal. Quase. Porque as cicatrizes ainda estavam lá. A confiança quebrada, a inocência perdida, a dor que nunca seria completamente curada. Mas havia também uma lição aprendida, que ações têm consequências, que amor não significa aceitar qualquer coisa, e que justiça às vezes precisa vir antes do perdão. Letícia e Bruno pagaram o último centavo da dívida 2 anos depois, exatamente como determinado. Completaram as horas comunitárias, a terapia, tudo. Tornaram-se pessoas diferentes, mais responsáveis, mais conscientes, mais humildes. E eu? Aprendi que ser forte às vezes significa fazer escolhas dolorosas, que proteger a si mesma não é egoísmo, e que amor verdadeiro, o tipo de amor que perdura, precisa ter como base respeito e dignidade, não apenas laços de sangue. Gabriel cresce saudável e feliz, com uma avó presente mais cautelosa, e pais que aprenderam da forma mais dura possível que mentiras destroem famílias. Nossa família nunca mais será o que era antes. Mas talvez, com tempo e trabalho, possa se tornar algo novo,
algo construído não sobre ilusões, mas sobre verdade, responsabilidade e respeito mútuo. Algumas lições só podem ser aprendidas através da dor. E esta foi uma lição que minha família nunca, jamais vai esquecer.